iniciando o segundo episódio do podcast da API Capital e acho que vai ser um episódio muito bacana. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na mesa vai contribuir muito. Queria que cada um se apresentasse agora. Guilherme, por favor. Eu sou, dentro da API, o Barbosa, sócio fundador da API Capital. E a ideia hoje aqui é explorar muito essa profissão que a gente gosta tanto aí. Eu sou o Guilherme Folchini, um dos sócios fundadores da API Capital. Tenho uns 15 anos de mercado financeiro e espero contribuir com essa excelente conversa sobre o mercado de trabalho de investimentos brasileiro. Heitor, terceiro sócio fundador aqui da API Capital, mais de 13 anos de mercado financeiro e eu cuido mais da parte de estratégia de alocação dentro da API Capital. Boa, legal. E Folchini, tu comentou agora sobre para quem que é esse episódio, né? Eu acho que é bem bacana a gente já filtrar isso. Esse episódio tem que tipo de público? O que a gente vai conversar aqui para quem está do outro lado já se preparar também? Olha, o nosso objetivo com essa conversa de hoje é falar um pouco sobre os profissionais que atuam no mercado financeiro e o porquê das nossas convicções de que a consultoria é a melhor posição para se estar dentro desse mercado de investimentos, né? Legal. Começamos com polêmica já, né? Não. Mas eu concordo com o Folchini. E eu acho que basicamente a gente vai conversar com 3 tipos de pessoa aqui. Aquela pessoa que está no banco, que está na assessoria e que pode ser que esteja incomodada com o conflito de interesse, que a gente sabe que existe, sem demagogia aqui, mas a gente sabe que existe. Uma outra pessoa, um outro perfil de pessoa é aquelas que pensam em trabalhar no mercado financeiro, né? Ainda não atuam, mas enfim, às vezes gosta de investimentos. Que foi o teu caso, né? Que é o meu caso. Um outro perfil são pessoas que já são consultores de investimentos, já estão em algum escritório e que vão ter a oportunidade aqui de conhecer um outro escritório e eventualmente fazer uma movimentação. Acho que são esses os 3 perfis aí que a gente quer conversar aqui e apresentar um pouquinho mais da API. Legal. Eu acho que assim, para a gente começar firme nesse episódio, seria bacana a gente desmistificar um pouco da diferença dos assessores para os consultores. Eu acho que quem está do outro lado, seja pessoa assessora, seja consultora, ou nem profissional do mercado financeiro ainda, é bacana ela entender um pouco dessa diferença e conhecer um pouco dos conflitos que existem entre elas. Basicamente, como é que a gente enxerga o mercado financeiro? A gente vê que são 3 estágios ou 3 perfis diferentes que pode cuidar do investimento do cliente. O gerente do banco, o que historicamente no Brasil é o mais forte, mais difundido, que ele é contratado pela instituição financeira. Então, óbvio que depende de cada profissional, mas via de regra atende aos interesses da instituição financeira e atende o cliente, via de regra também no modelo CLT, mas cumprindo metas, objetivos da própria instituição que trabalha. Afinal de contas, ele é funcionário CLT da instituição financeira. Ponto. Perfeito. O segundo, aí que cresceu muito forte, principalmente com a entrada da XP, que é o modelo de assessoria. A gente entende que tem uma certa evolução em relação ao gerente do banco, porque tu tem mais opções, tu tem um shopping financeiro a teu dispor, tu consegue acessar um leque totalmente diferente de produtos, porém ainda tem uma coisa que pode incomodar, que é o conflito de interesse. Ou seja, o assessor ele ainda trabalha para a instituição financeira. O assessor ele é preposto da instituição financeira, via de regra, apesar de ter uma lei que liberou o assessor estar plugado a várias instituições, isso na prática não se aplica e ele continua sendo exclusivo de uma corretora no Brasil. E aí o assessor ele ganha comissão por produto vendido. Então, ou seja, cada produto que ele te indica, ele vai ter uma remuneração por trás que o cliente não vê. Então ele acha que o serviço é de graça, mas ele acaba sendo o produto, muitas vezes. O cliente acaba sendo o produto. E aí o modelo de consultoria, que a gente entende, obviamente, a gente tem um viés claro, por preferência por consultoria, que é o modelo que a gente atua e que é diferente da assessoria. A gente acessa tudo que o assessor consegue acessar, a gente consegue acessar os mesmos produtos que ele consegue acessar na corretora, só que a gente é independente, a gente não é contratado pelo banco ou pela corretora. A gente é contratado pelo nosso cliente. Então, a gente consegue atender nosso cliente em qualquer uma das casas, qualquer uma das instituições financeiras, sem vínculos de subordinação a nenhuma delas. E a gente entende que isso muda o jogo, porque eu vou realmente pensar o que faz sentido para esse cliente. Então, a grande diferença, trazendo mais para assessoria e consultoria, é que a assessoria, você não tem a independência em relação a instituições financeiras,
enquanto na consultoria tu tem essa independência. E a remuneração, via de regra, na assessoria, é no modelo de comissão. Hoje agora já está entrando até o fee-based, depois a gente pode até falar um pouquinho mais. Mas e no modelo de consultoria, a gente, via de regra, é uma comissão, um fee fixo que a gente cobra anual e a gente não fica com nada de comissão. Por lei, a gente não pode receber comissão do cliente. Então a gente vai realmente sentar do lado do cliente da mesa e não do lado da instituição financeira ou da corretora. Legal, eu acho que a gente tem um braço bacana para explorar aqui, que é o braço do Folchini, né? Que tu já teve essa experiência como assessor anteriormente e tu fez essa migração para o modelo de consultoria. Por que te chamou a atenção isso? Isso, até indo em linha com aquilo que o Heitor estava falando, só para complementar ele, o que a gente entendeu aqui, enquanto os 3 sócios, enquanto a gente estava idealizando a empresa, é que o grande problema é quando você presta o serviço e trabalha para uma instituição financeira e não para o cliente final, né? Porque quando você tem algum tipo de, mesmo que indireto, no caso da assessoria, né? Indiretamente você é funcionário da corretora, ou no caso do banco, que você é diretamente funcionário da instituição financeira, uma vez que você é colaborador daquela instituição, você está ali para defender os interesses daquela instituição. E é aí que mora o problema na nossa cabeça. Enquanto aqui na consultoria, quem que é o seu superior, né? Quem é que pode te demitir? É o cliente que te contrata, é o cliente que te demite. Você tem um contrato de prestação de serviços, de consultoria de investimentos com o cliente final, né? E assim, eu saí da assessoria, então assim, vamos dar um passo antes ainda. Eu tive 2 anos de Banrisul, depois eu cheguei eu fiz concurso público, virei gerente alta renda do Banco Brasil, fiquei outros 7, 8 anos do Banco Brasil, depois eu tive mais ou menos uns 5 anos como assessor da XP, até que nesse meio do caminho eu fui um dos idealizadores aqui da API, né? E estou aqui na API praticamente 2 anos, mais ou menos, tá? E assim, eu enquanto era assessor, eu tinha algumas dores, né? E, assim, quando a gente vem de baixo, a gente sempre quer fazer o bem para as outras pessoas. A gente entende que fazer o bem é algo que tem muita gente que diz aquela frase que se você faz o bem, ele volta para você de alguma forma, né? Então, eu acho que muitas pessoas, e até as pessoas que ainda estão na assessoria, todo mundo cresce ouvindo esse tipo de coisa e acredita nesse tipo de coisa. Só que, dentro da assessoria, eu não conseguia desempenhar esse tipo de coisa com o cliente, que era quem estava depositando a confiança em mim. Então, em algum momento, depois que tu fica um pouquinho mais maduro no mercado de assessoria, tu começa a entender que você não consegue fazer o bem para o teu cliente, né? Enquanto você não entende isso, tem uma frase que a gente utiliza muito, que é: não existe nada mais nocivo para a sociedade brasileira do que um burro motivado, né? Porque tem estruturas de assessoria que são extremamente competentes, muito comerciais, que conseguem deixar o cara com muito sangue no olho, com muita vontade, só que ele ainda não entendeu que, na realidade, ele não está colocando os interesses do cliente e da pessoa que está, de fato, confiando nele em primeiro lugar, mas sim da instituição financeira, colocando ali um produto para 5 anos, um produto para 10 anos, que daí, mas é um produto para 10 anos. Não, mas veja bem, tem mercado secundário, daqui 1 ano no máximo a gente sai, fica tranquilo, sabe? E daí vai tentando amenizar esses problemas, né? Daí acaba não usando é muito comum das assessorias, não que todas fazem, né? E assim, aqui um disclaimer, né? A gente está falando da média dos profissionais. Tem muitos profissionais na média que trabalham assim. Tem profissionais honestos, tem profissionais honestos. A gente não está aqui para falar que a gente é o dono da verdade absoluta. Mas, olha, a maior parte dos profissionais que a gente encontra atuam desta forma, né? Então, assim, enquanto o cliente final é prejudicado, há um grande desalinhamento do profissional que está prestando serviço com o cliente final, né? E daí, assim, a gente, enquanto consultoria, a gente acaba quebrando esse tipo de conflito, né? Então, assim, eu estava lá na assessoria e entendi que eu não estava conseguindo fazer o certo para os meus clientes. E, de certa forma, a assessoria estava usurpando da minha credibilidade, da minha rede de contatos, para sim ganhar dinheiro. Que eu também todo mundo que trabalha no mercado financeiro trabalha ali para ganhar dinheiro, né? Claro que porque gosta também, mas também para ganhar dinheiro. E daí, assim, muita gente ganhava muito mais dinheiro do que eu. Mas eu acabava ficando com o pepino maior. O que era o pepino maior? Eu tenho que administrar o conflito com o cliente final, que a carteira dele não estava andando, que os produtos dele eram longos e daí ele estava precisando de 100, 200, 1 milhão de reais, e o dinheiro dele estava preso.
E para ele sair, ele ia ter um deságio, ou não podia sair, ou não tinha liquidez. Então daí começa a enfrentar um monte de problemas, né? Daí na assessoria você fica navegando nesse mar mais obscuro. E eu, pelo menos, entendi que não era isso que eu queria, não era esse o alinhamento que eu queria ter com as pessoas que estavam confiando em mim, enfim, na minha família, no meu nome, né? Na minha credibilidade, e daí eu tomei a decisão de mudar, mas a decisão de mudar do mercado de assessoria para o mercado de consultoria, ela não é nada trivial, né? Porque tem muitas empresas, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, que elas não se preocupam com deixar a grama verde, eles se preocupam em aumentar os muros, aumentar as cercas, né? Aumentar as amarras. Então a gente sabe que tem muito profissional de assessoria que está insatisfeito, que quer trabalhar com um certo alinhamento de interesses, mas hoje se sente acuado para fazer esse tipo de movimento. Eu até quero explorar um ponto aqui que você comentou, mas eu quero voltar nele porque ele é importante para a gente deixar ele bastante claro. Tem muito profissional que... E se é o teu caso, abre a cabeça. Escuta primeiro o que a gente vai falar aqui e aí reflete sobre as coisas antes de já tomar uma conclusão. Porque eu estava procurando uma palavra mais bonita para falar, mas não tem. É lavagem cerebral mesmo. Pega lá o cara novo, às vezes com pouca experiência, pouca maturidade, e o cara não entende que aquilo que ele está fazendo é, de certa forma, errado. Né? Então, por exemplo, para deixar de ser genérico e para ser mais específico, o cliente não precisa de dinheiro emprestado, e ele vai lá e faz um COI alavancado, só porque a empresa que ele é preposto ou que ele é contratado tem uma meta para bater com aquele COI alavancado, porque tem uma comissão lá de 5%. Veja o caso que saiu na imprensa, que o filho fez isso pro pai. Cara, será que um filho vai querer enganar o pai? É óbvio que não, gente. Mas ele não entendia exatamente o que ele estava fazendo e ele estava sendo fortemente pressionado a ir em direção àquilo, sem saber dos perigos que ele estava se envolvendo, né? E daí acabou prejudicando o pai. Esse é um dos processos milionários que tem no mercado, né? E eu acho que vale a pena explorar mais isso daqui. Porque é o seguinte, o ambiente te molda, o ambiente te influencia. Então, se você abre a tua plataforma para alocar o dinheiro para um cliente e explode um pop-up lá, que se você alocar no fundo X, você vai pro show do Coldplay, por mais que você não seja uma má pessoa, você não percebe que você está sendo influenciado negativamente. A lavagem cerebral, ela acontece de várias formas. É meta para promover o cara, é ingresso para show, é FII na cabeça para determinado fundo de investimento. É almoço na sede da corretora, com os diretores, né? Enfim. Ou seja, não é uma coisa só, sabe, Carlos? É todo um ambiente, é todo um ecossistema que é voltado para gerar a maior comissão possível. Né? E o foco deixa de ser o cliente e o foco vira o produto. E é importante também a gente deixar claro que aqui a gente está falando em sede da corretora, talvez alguém esteja com alguma corretora na cabeça, mas assim, independente de corretora, a gente está falando aqui de matriz de incentivo, entende? Então assim, há uma matriz de incentivo dentro do mercado de assessoria, seja ele da corretora X, seja ele da corretora Y ou da corretora Z. Então assim, o sistema ele funciona igual independente da porta de corretora que você está. É a porta da assessoria que trabalha dessa forma. Entende? Mas nem todo o mercado financeiro pensa dessa forma. E daí entra um pouco da nossa filosofia. E aqui vai uma grande reflexão para quem é assessor. Será que você sente que hoje consegue tomar 100% das suas decisões alinhado aos interesses do teu cliente? Será que 100% do que está na carteira está alinhado aos interesses dele? As boletas que você fez essa semana, você fez pensando só no cliente? Ou seja, 100% do que tu aloca está atendendo aos interesses do teu cliente? Ou será que tem alguma interferência, algum viés comercial, algum incentivo, alguma motivação diferente por trás? Então fica a reflexão. Se está 100% alinhado com o cliente, cara, perfeito, tu está no caminho certo, mesmo na assessoria. A grande questão, o que a gente vê é que na média, na maioria dos casos, não é. Vai ter uma boa parte da carteira que talvez vai estar machucado, talvez não vai estar desalinhado. Vou aqui fazer uma contribuição.
porque assim, o profissional que faz isso, ele não faz isso por má fé, ou até às vezes nem é por pressão da corretora, mas é porque assim, se ele faz a coisa certa, se você é 100% em linha e faz aquilo que é o melhor para o cliente, a sua remuneração enquanto profissional vai ser lá embaixo. Você vai receber 20%, 30% do que os outros profissionais que sentam na mesa do lado fazem. E todo mundo tem cartão de crédito. Todo mundo tem conta para pagar, todo mundo tem filho, enfim, né? Tem suas próprias estruturas familiares que precisam ser sustentadas. E no fim do dia, escutei isso uma vez de um cara muito inteligente chamado Felipe Miranda, que ele disse, não existe ética quando você está por um prato de comida, né? Então é muito complicado, isso a gente fala de maneira ampla, tá? Mesmo pra gente julgar, pô, o cara tá lá, assaltou o mercado, enfim, né? Pô, de repente ele tava lá pra sustentar o filho dele. Eu nunca passei por isso, então eu não sei dizer o que eu faria se eu estivesse nessa situação, sabe? Mas no momento que a gente para e olha, cara, tem muitos pontos de vista que podem fazer sentido. E quando o cara tá lá, precisando botar um prato de comida na mesa do filho, e entrou a TED do cliente, e você precisa fazer a remuneração, tá no último dia útil, o que você faz, meu amigão? Entende? Então não é porque você é uma pessoa ruim, é porque você tá no limite. Só que a gente entende que trabalhar dessa forma não é trabalhar de uma maneira sustentável a longo prazo, né? E daí também, em linha disso, o profissional que já tem aquele sentimento de conflito de interesse, que não consegue fazer o bem para o cliente, ao mesmo tempo ele é de alguma forma empurrado a isso, seja pelas suas contas, seja pela pressão na corretora, e quer mudar, ele fica muito preso ao contrato, né? Os maiores escritórios de assessoria, eles têm grandes contratos muito bem amarrados, os caras são muito bem amparados por advogados, e os profissionais que estão lá dentro se sentem diminuídos, né? E a gente chama até tem uma expressão no mercado financeiro que a gente chama de algemas douradas, né? Que o cara, ele quer sair, ele já entendeu que quer sair, mas ao mesmo tempo ele está preso dentro daqueles contratos e, não, mas se eu fizer mais, é só mais esse COI com crédito, é só mais essa debênture 2050 e eu consigo virar sócio, eu vou comprar 0,10 do escritório, eu vou virar sócio e daí minha vida vai mudar, eu vou ser rico, porque todo mundo ali é rico. Cara, tem muita coisa que parece, mas não é. Tem muita coisa que ostenta uma posição, mas talvez não seja aquilo, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, enquanto você, profissional de assessoria, com esses contratos. Uma coisa que eu aprendi, e a gente aprende na dor, né? Leia os contratos que você vai assinar. Não assine qualquer contrato. Não se submeta a qualquer coisa. Assim, se não está satisfatório, procure uma alternativa que você consegue recomeçar. Eu tinha o sentimento de que eu não conseguiria recomeçar do zero, que era muito difícil, que eu ia perder todos os meus clientes, que se eu não tivesse a corretora XYZ, eu não seria ninguém. E é muito pelo contrário, o mercado é feito de profissionais, de seres humanos, e você é muito melhor e mais forte. Você aqui no dia a dia, no relacionamento com o cliente, tem muito mais poder de influência do que um aplicativo na vida do cliente. Então não se acanhe e se você faz o bem, se você está no caminho certo e você quer fazer o bem, você dá a volta por cima e olha, e digo mais, em menos de 1 ano você consegue colocar a sua carteira de pé e ter uma remuneração compatível com aquela que você tinha antes. Uma coisa que eu acho que a gente vai comentar diversas vezes aqui, e eu quero fazer essa menção também, é que a gente não está falando de todos os profissionais, né? Isso é obviamente, tem profissional para todos os lados. E tem uma frase que tu comentou agora, tu falou um pouco sobre às vezes a gente não nasce sabendo de tudo, às vezes a gente é enganado, nem sempre estamos conscientes que estamos enganados. Tem um livro que eu recentemente terminei de ler e ele traz uma frase muito bacana, que inteligência de verdade é conseguir reconhecer a própria ignorância. E eu acho que o profissional do mercado financeiro, ele consegue perceber a própria ignorância, estando no mercado financeiro, atendendo o cliente que está do outro lado, observando os conflitos que às vezes acabam acontecendo dentro de alguns certos produtos e, enfim. Mas a partir do momento que você tem ciência de que você não está fazendo a coisa certa e você continua no mesmo caminho, tudo bem, eu entendo, você não é uma pessoa ruim, né? Eu entendo que vem forças maiores do que você e você está ali só para simplesmente executar algumas coisas. Mas eu posso dizer que você é cúmplice, né? Talvez você não seja o autor, mas você seja no mínimo cúmplice, porque na ponta final, ninguém está te obrigando a fazer nada, mas você está sendo fortemente empurrado a fazer algumas coisas, né? E vamos lembrar o seguinte, né? Há 5 anos atrás, um profissional que percebia isso, para onde que ele ia migrar? Não tinha para onde ele migrar. Né? Um profissional que
Um profissional que conseguia sair da bolha da lavagem cerebral que é feita, há 5 anos atrás, ele não tinha espaço. Ele ia fazer o quê? Ele ia voltar pro banco? Tem história no mercado do pessoal falar assim, olha, puxa todo mundo que fez empréstimo no último mês, em história de banco. Puxa todo mundo que fez empréstimo no último mês e bota um seguro para ele. O cara vai sair da assessoria para ir pro banco, para voltar a fazer esse tipo de coisa? Mas hoje tem uma outra opção, que é a consultoria. Ah, a consultoria é a Madre Teresa de Calcutá? Não tem profissional ruim na consultoria? Óbvio que tem profissional ruim na consultoria. Óbvio que tem conflito de alguma medida, mas é muito diferente. O incentivo é muito menor, né? O incentivo é muito menor. Assim, para dar um exemplo simples, o cara faz um COI lá. Ontem estava na reunião com um cliente. Aconteceu isso com eles. Caso isolado de número 1.327.834. Cliente com prospect, na verdade. Não virou cliente, mas vai virar. 85% da carteira da empresa, da pessoa jurídica, em COI. Eu falei, cara, o cara levou 40 mil aqui em comissão nesse COI. Sabe o que vai acontecer se o teu investimento andar de lado, assim, tu não ganhar nenhum real com a comissão do assessor? Nada. Ele ganhou os 40 mil na cabeça. Já na assessoria, por isso que a gente fala que é um modelo muito mais alinhado. Já na consultoria, se o cara botou 1 milhão nesse COI e ele dividiu por 2, por exemplo, a receita do consultor vai dividir por 2 também. Então, o alinhamento de interesse é mês a mês, não tem comissão na cabeça. Então, é por conta de todas essas diferenças que é um melhor modelo. E aqui eu já puxo um gancho, que o Folchini fez esse movimento agora há uns 2 anos atrás, e a gente entende que é um time perfeito. A gente vê na prática, a gente visita muito cliente na média machucado, tem profissionais bons? Tem. Na média machucado, carteiras ruins, desalinhadas aos clientes. O cara que não está machucado é exceção. E ponto. A média de cada 10 clientes que a gente visita, 9 não sabe nem o que é consultoria. Então olha a oportunidade que a gente tem atualmente. O cliente ainda nem conhece a consultoria, nem sabe que tem essa opção. O nosso trabalho é muito mais difundir e fazer ele conhecer a consultoria do que qualquer outra coisa. Quando ele entende e conhece, ele mesmo se veste o chapéu, vê que tem conflito, opa, faz sentido ir com esses caras. Então, olha a maré de oportunidade. Agora, pega na prática, o cara que virou assessor 2 anos atrás. Eu te garanto que esse cara está visitando um cliente, ele chega no cliente, ele já é atendido pelo próprio escritório. Se não é pelo próprio escritório, é pelo escritório do outro lado da quadra, com outro assessor, com a mesma bandeira, com o mesmo discurso. Então, nossa visão é que o mercado de assessoria já é um mercado um pouquinho mais batido também. O mercado de consultoria, a gente acha que a gente vai ter o boom de crescimento que teve a assessoria no passado. Tanto é que foi o que aconteceu lá fora. Lá fora inverteu, hoje nos Estados Unidos a maior parte já está no modelo de consultoria, no modelo mais independente, mais alinhado ao cliente. Então a gente acha que aqui vai acontecer a mesma coisa. E aí o profissional que tiver a capacidade de entender esse movimento e fazer essa mudança no início, obviamente vai beber água limpa, obviamente vai surfar bem melhor. Porque tu vai visitar teu prospect, teu cliente, vai ter um oceano de prospect para te visitar. Então a gente acha que o momento é muito bom para consultoria. Boa. E já está crescendo bastante, tá? Assim, acho que já nos últimos, a gente que está há 2 anos já cresceu muito já. Então já vem abrindo muitas consultorias. Tem inclusive os estudos que foram feitos pelos nossos amigos da Teva, né? Que tem a implementação da regulamentação de transparência no mercado financeiro e quantos anos demorou para o mercado de fee-based superar o mercado de commission-based, né? Então, a gente acredita muito nessa tese e a gente sente que é uma onda que está no início e, por enquanto, está sendo muito satisfatório. E assim, seja questionador. Abre a cabeça, seja questionador, escute os pontos que nós estamos falando e vá buscar referências. Eu vou te dar uma aqui. Tem um estudo da administração Obama, faz tempo até que eu não falo desse estudo, que ele, lá nos Estados Unidos, um mercado que está mais maduro, né, está há mais tempo nisso, eles conseguiram fazer esse estudo. Eles pegaram 2 grupos de clientes. Um que recebia atendimento focado em comissões, similar ao de assessoria, similar ao de bancos, e outro similar ao de consultoria. E analisou a diferença. Sabe qual que é a conclusão do estudo?
que, em média, a carteira de investimento dos clientes atendidos no modelo conflitado, no modelo focado em comissão, focado em produto, similar à assessoria, similar a banco, a carteira rendia 1% a menos do que no modelo independente. Ao ano. Ao ano. Nos Estados Unidos, que o juro estruturalmente é baixo, 1% a menos por ano. Na tua vida financeira, 40 anos, 50 anos, é muita coisa. Isso não é o Guilherme que está falando. Tem lá um estudo do governo americano, na administração Obama, tem lá o carimbo. Manda direct pra gente que a gente encaminha o estudo. Então, assim, o que nós estamos trazendo aqui, falando, é com base em dados, é com base nas carteiras que a gente analisa. Uma vez eu fiz essa estatística, a gente analisa muita carteira. Eu olhei, de 50 carteiras que eu analisei, eu lembro de uma que eu virei pro cliente na análise e falei assim, cara, tem pouco conflito de interesse. Teu assessor está fazendo um bom trabalho, tem pouco conflito de interesse nos seus investimentos. De 50, uma. Isso é muito comum, né? Quando a gente, como profissional do mercado financeiro de consultoria, quando a gente vê uma carteira que realmente não tem tanto conflito, está boa para o cliente do outro lado, a gente fica até sem o que falar, né? Porque não é normal ver isso. E uma dúvida frequente que a gente tem no pessoal que está pensando em migração e tal é, o cliente brasileiro não topa pagar. Cara, testa o modelo. A gente testou, a gente achou que a rejeição ia ser muito maior que é. Na prática, o cliente quer ter essa confiança. Porque o que acontece? Hoje, se tu pegar a maior parte das pesquisas, o cliente já não tem total confiança no assessor. A maior parte dos clientes já não confia no assessor, que nem já não confiava no gerente do banco. No nosso modelo, o cara confia. E aí, tu prefere, talvez, pagar uma remuneração e ter uma rentabilidade de 1% a mais ao ano? Ou tu prefere não pagar e tu ter uma remuneração, uma rentabilidade talvez 1%, 2% a menos ao ano? Cara, quando tu mostra isso pro cliente, tu mostra como tá a carteira, como a gente faz, fica muito evidente. E o cliente topa pagar, tá? A gente acha que não é uma dor. O cliente médio aceita, tolera esse custo, porque a gente consegue mostrar o valor do nosso trabalho. Porque a gente deixa bem evidente para ele. E eu sou engenheiro, eu gosto de número, eu gosto de dados, né? Vamos pegar os dados da API. Hoje a API tem mais de 500 milhões de reais sobre consultoria, né? Mais de meio bilhão de reais sobre consultoria, perto de 370 clientes. Qual que é o churn da API? Né? A prova disso que o Heitor falou é o seguinte, qual que é o churn da API? Quantos clientes demitiram a API? Zero. Assim, o cliente virar para nós e falar assim, cara, eu acho que tá caro, tô voltando pro banco, tô voltando para assessoria. Zero. Pega o churn de outras empresas similares à nossa, duvido que seja zero. E aqui entra um ponto que se tu olhar o balanço da corretora de mercado, as principais corretoras do mercado, a comissão média que o cliente final tá deixando, somando o assessor, somando o escritório, somando a corretora, é em torno de 1,3, um pouco mais, um pouco menos, 1,3 ao ano. Do jeito que a gente aloca, a comissão é menor. Muitas vezes não vai voltar tudo que tu vai nos pagar, porque o intuito não é que volte, o intuito é te entregar o melhor produto, é te entregar o melhor retorno, é te entregar uma carteira que faça sentido para ti. E na prática, vamos ser honestos, produtos bons, a comissão é menor. A gente tem um produto no mercado há 20 dias atrás, que saiu, que era para 30 anos, um produto com uma taxa extremamente ruim, que a gente não alocou de jeito nenhum no nosso cliente, que teve super demanda, porque a comissão era 4%. Sei lá, um pouco mais, um pouco menos, mas 4% na cabeça pro cara que vende. É muita coisa. Enquanto a gente tem um outro papel agora, que quase ninguém está trabalhando, que ele dá 0 comissão, e ele te paga de comissão, acho que é 0,17 ao ano, alguma coisa assim. Só que a rentabilidade é muito maior, um prazo muito mais alinhado. Então, o emissor muito sólido. Então, via de regra, bons papéis pagam menos comissão. Se a empresa está em mais dificuldade e ela quer emitir uma dívida, ela tem que pagar muita comissão pro cara que vende. Então, na prática, acontece isso. Então, no final das contas, a gente consegue entregar mais resultado pro nosso cliente. Eu até queria sair um pouquinho da questão da assessoria e ir pro banco também. Porque... Eu vou falando um pouquinho até da minha história. Eu fiz minha carreira na indústria. Eu estou no mercado financeiro, profissionalmente falando, por volta de 2 anos e meio. E eu achava que o conflito de interesse estava diminuindo. Até eu entrar no mercado. E perceber que o conflito, na verdade, está aumentando. Mesmo nos bancos. Então, assim, é no geral. Né? É desde o cara do private... até o cara do alta renda,
É tudo. E eu gosto de dar exemplos, né? Esses dias eu estava conversando com um profissional, ex-private de um grande banco. O cara falou, cara, eu saí de lá porque eles passaram a determinar a minha promoção e o meu bônus de acordo com o ROA. De acordo com as comissões. Então é um incentivo na cabeça, é um incentivo na origem, né? E aqui eu estou falando um grande banco no private. A gente falou um pouco de taxa de ROA, de quanto que os clientes deixam de corretagem para as corretoras, e falou um pouco da remuneração que volta para o nosso cliente, do nosso cashback, né? Mas é importante a gente não tá em mente olhar o quanto o cliente está pagando, o quanto ele vai pagar, porque no fim da linha não é só isso, né? O que mais importa, o problema não é as comissões que são pagas, porque todo profissional que trabalha merece ser remunerado. O problema é que o profissional recebe as comissões e coloca os clientes nos produtos onde o cliente vai perder um rio de dinheiro. Então, assim, você, para o profissional ali na ponta final, ganhar seus R$1.000 a mais, ele tem que botar num produto específico de 5 anos, onde ele vai ficar 5 anos rendendo 50 do CDI. Cara, para você ganhar teus R$1.000, tu fez o teu cliente perder 30. Será que não é mais fácil tu dizer pro cliente, cara, olha só, me dá R$1.000 aqui, eu não faço esse investimento, tu ainda vai sair no lucro de 29? Cara, talvez se eu fosse o cliente eu fecharia esse negócio. Entendeu? Então, assim, a gente não acredita muito no modelo conflitado como um todo. O problema não é as comissões, não é ser mais caro ou mais barato, porque até assim, é claro, na minha cabeça é claro, e eu tô aqui para falar a verdade, não tô aqui para ficar omitindo nada. Se você trabalha na assessoria e trabalha da maneira certa, é mais barato para o cliente ser atendido pela assessoria, não tenha dúvida nenhuma. As carteiras que a gente faz podem sim ser replicadas, claro que não 100%, mas algo muito próximo disso, podem sim ser feitas pela assessoria. Mas por que não é feito? Porque senão você não vai ter dinheiro para pagar seu cartão mês que vem. Será que não é melhor tu conversar com os clientes e ajustar a forma como você é remunerado e poder fazer o certo e poder entregar retorno para os teus clientes? No fim da linha, na nossa cabeça, você vai ser melhor remunerado e o cliente vai receber um retorno melhor sobre os investimentos dele. Eu acho que é o mais importante de tudo, né? Você, como profissional, vai dormir melhor. Porque não vai ter um peso na consciência, tu vai realmente conseguir relaxar e saber, eu estou fazendo certo, ok, faço essa transição na minha carreira, na minha vida, mas é por um bom motivo, né? Cara, essa era uma dor que eu tinha muito na assessoria. Eu chegava a ter frio na barriga, assim, nos dias que eu tinha que acordar, que eu sabia que era o último dia de oferta pública. E que daí vinha aquela lista de clientes pra gente ligar e assim... Tem uma sutileza aqui. Vinha uma lista. Ou seja, alguém já te entregava e falava assim, vai atrás dessa turma pra botar esse produto? Não era 100% das vezes, mas isso já aconteceu e aconteceu mais de uma vez. Tá? Tranquilamente mais de 10 vezes aconteceu. Mas não era... Recorrente, sempre, né? Não era recorrente. Mas eram ofertas que eram muito incentivadas, por exemplo, essa dos 4%, ofertas que a gente via que tinha uma comissão muito mais alta, mas também que o prazo, a comissão, para você que é profissional do mercado financeiro, a comissão sempre vai ser proporcional à duration. Quanto maior a duration, maior a comissão. Ponto, acabou. E daí, a gente percebia que sempre eram produtos longos, vira e mexe eram vinculados à inflação. Ah, mas o cliente já está com 30% de posição em inflação, será que ele precisa de mais inflação? Cara, azar, coloca. Tu não é pago para pensar, o cliente é pago não para precisa fazer. mais inflação, mas eu preciso de mais dinheiro, né? E até para mudar um pouco o assunto. Acho que vamos puxar para a API também, para falar um pouco da estrutura. Sim. Não sei se era esse o gancho que eu queria puxar um ganchinho rápido antes disso, né? Por que eu, Guilherme, que tinha um cargo executivo numa grande multinacional, decidi migrar para o mercado financeiro? Primeiro porque eu gosto do assunto. Ponto. Eu gosto do assunto, já invisto por volta de 14 anos e tal. Mas uma coisa que me incomodava no mundo corporativo, ainda mais quando você vai subindo de carreira, né? O salário vai aumentando, os benefícios vão aumentando. E aí, se esse é o teu caso, né? Às vezes você pensa em fazer um movimento no mercado e tal. Uma coisa que me fez decidir mesmo, né? Fora gostar, foi que é o seguinte. Você monta uma carteira de 100 clientes, por exemplo. Qual a chance do dia para a noite dos 100 clientes te demitirem? Cara, você tem que fazer um negócio muito absurdo para isso acontecer. Agora, você que está aí numa multinacional, tem uma boa rede de network, gosta do mercado financeiro, pensa em trabalhar em algo que te dá mais liberdade geográfica, te paga melhor,
tem uma questão altruísta, né? Porque você de fato está ajudando as pessoas. Você na multinacional, na grande empresa, qual a chance de você do dia para a noite ser demitido? Muito alta. É uma crise, é uma reestruturação. Então, e essa foi uma das coisas que me fez migrar para esse modelo. E aí, puxando esse gancho, quando a gente pensa em profissão de consultor, a gente pode resumir, tu tem flexibilidade, autonomia, todo mundo quer hoje flexibilidade, tu trabalha a hora que tu quer, tu vai ganhar mais conforme o teu resultado, tu quer ir viajar e trabalhar lá da praia, ok, o resultado vai vir se tu fechar mais clientes, se tu crescer tua base, tu tem um alinhamento total com clientes também, então tu tem total flexibilidade, a remuneração, eu tô 3 anos e meio que eu saí do banco, minha remuneração só cresce, porque dificilmente a gente perde cliente, e aí tu fazer o trabalho bem feito, o cliente vai te indicar mais gente, tu vai ter mais clientes e tu vai crescendo. Então, é um bolo de neve que funciona, uma bola de neve que funciona muito bem a longo prazo. E aí eu tô com horizonte de 3 anos. Imagina 10 anos pra frente. E aí tu tá ali, talvez como assessor, querendo girar a carteira hoje pra fazer a receita hoje. Mas, cara, pare e joga numa planilha se tu começar com uma carteira do zero e captar 1, 2 milhões mês, ou 5 milhões mês, e tu coloca depois de 2, 3 anos, vê onde vai tua remuneração. E a tendência é que ela só cresça depois. Então, é alinhamento também pro profissional. Pro profissional também é uma carreira muito escalável, só que é uma visão de longo prazo. A curto prazo, tu dá um passo para trás, para depois talvez dar 5 para frente. Então, a remuneração é muito boa, tu tem flexibilidade, tu tá ajudando, então tenho a veia altruísta para eu realmente tô fazendo algo que eu acho que é o melhor para o cliente. Eu não estou fazendo algo que eu tenho dúvida se é bom para o cliente. Eu tenho certeza que é o melhor para o cliente. A gente pode errar a condição de mercado, o mercado pode virar, isso faz parte do jogo. Mas com as condições, com as informações que eu tenho hoje, estou fazendo o melhor para o cliente. E ainda é uma profissão que vai ter alta demanda. Porque está todo mundo na assessoria, todo mundo no banco, o mercado não representa nada, a gente vai crescer pra caramba para frente. Então, tu junta esses 4 fatores... Cara, minha visão é uma profissão. Por isso que a gente, obviamente, está aqui. Por isso que a gente fundou a API. Porque a gente quer surfar esse boom, né? Exato. Puxando... E nessa parte por que tem essa questão altruísta e tal? Porque como a gente não precisa ter foco em produto, a gente tem foco no cliente, a gente consegue fazer vários estudos para o cliente que não só são relacionados a investimento mesmo. Você consegue fazer um planejamento sucessório para ele bem feito e entender que ele precisa ou não de um seguro, sem olhar comissão. Você consegue entrar na discussão sucessória dele, fazer um planejamento sucessório. Planejamento de aposentadoria. Planejamento de aposentadoria. Ou seja, você tem tempo, porque você não precisa ficar gerando carteira, você não precisa ficar correndo atrás do próximo ROA, da próxima promoção. Você tem tempo de fazer um trabalho técnico bem feito. E é tudo feito justamente para a gente prestar um serviço de qualidade ao cliente final, né? Então, um dos principais diferenciais que eu vejo da API para as outras instituições... E isso até para você, profissional do mercado financeiro que pensa ou cogita fazer essa transição, olha só, eu vi muitos profissionais de assessoria e de bancos que gostavam de mercado financeiro, mas não tinham interesse em se aprofundar. Então assim, se você quer ser só mais um vendedor, quer ser vendedor de produtos, olha, talvez o mercado de consultoria não seja o local para você. Mas agora, você que gosta de mercado financeiro, que tem interesse de estudar, se aprofundar, de fato ter essa visão mais altruísta de ajudar as pessoas... Olha, aqui a gente tem grandes valores e é tudo feito para fazer o melhor possível para o cliente final. Então, qualquer produto de investimento que é sugerido aos nossos clientes, a gente sempre vai ter o viés de olhar se ele é de fato o melhor produto daquela categoria, o melhor investimento com aquela característica específica que a carteira do cliente precisa, né? E com o objetivo do cliente, né? E com o objetivo final do cliente, que está totalmente alinhado com o objetivo final do cliente. Afinal de contas, a gente cuida do dinheiro do cliente para que ele ganhe dinheiro, para que ele tenha dinheiro para nos pagar. Pronto, afinal. Pronto, é assim que funciona. Então, assim, se você é profissional e não está interessado em se aprofundar um pouco mais no mercado de investimentos e entender de fato como os investimentos funcionam, o que é bom, o que é ruim, se você está ali achando que operação estruturada, que são produtos bons, cara, fica ali, ou se você quer, né, se você está nessa vibe mais voltado para vendas, cara, fica ali, ou se você é comercial de uma empresa aí, venda sua Jequiti, venda sua Rinode, não importa, pode seguir o que você está fazendo. Agora, se você quer de fato entender e respirar o mercado financeiro com bons profissionais, cara, a gente acredita que a API, se não é o melhor lugar, é um dos melhores lugares, tá? Aqui dentro a gente tem profissionais CGA, que é o caso do Heitor, tem profissionais CFP, que não tem só eu, tem outros profissionais CFP também que são tão bons quanto eu, ou até melhores, né? CNPI. A gente diz que é mais importante você se cercar de profissionais que são melhores do que você, do que você mesmo, né? Profissionais CNPI, entre outros, né? Então, assim, a gente tem uma equipe extremamente qualificada, a gente tem reuniões técnicas que são muito bem conduzidas pelo Heitor, que é um excelente profissional, é um dos profissionais mais
mais capazes que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu também, enquanto eu era assessor, eu era o cara mais nerd, assim, mais voltado a estudar um pouco mais de investimentos. Eu tinha uma curiosidade um pouquinho maior, mas mesmo eu que era um cara mais profundo na assessoria, aqui acabo sendo um cara um pouco mais raso. E, cara, e tem a veia do Barbosa, que é uma veia muito mais nerd mesmo, porque ele é engenheiro, então ele vai muito mais a fundo, é o cara que gosta de número, que gosta de planilha, que olha tudo no detalhe. Então, assim, é muito difícil alguma coisa ruim passar por nós três. Talvez até passe pelo Barbosa, talvez até passe pelo Folchini, talvez até passe pelo Heitor, mas passar pelos três é difícil. Desculpa, e aqui um ponto bem interessante é que o mercado fala muito na visão holística do cliente, né? Agora tá na moda essa fala nas consultorias, ou seja, é uma visão 360 do cliente, eu vou ser o braço direito de confiança no cliente de forma independente. E quando a gente fala isso, a gente quer cuidar dos investimentos, que sim é o carro-chefe, a principal questão que a gente hoje atua, mas o dinheiro tem um porquê, tem uma razão. Então, eu vou olhar a aposentadoria do cara. Será que esse dinheiro é suficiente para ele se aposentar com a renda passiva que ele quer? Opa, vamos fazer conta. Será que se já é suficiente, ele precisa tomar mais risco na carteira ou ele não precisa fazer nada porque ele já está com o projeto bem encaminhado? Não digo fazer nada, a gente obviamente vai alocar bem, vai conseguir potencializar o retorno, mas talvez ele já está próximo da aposentadoria, ele está muito perto do plano, talvez não faça sentido tomar um monte de risco. E o que é o importante? A gente aqui nessa área wealth, a gente tentou se preparar muito, então a gente tem muito material e a maioria a gente desenvolveu internamente, porque a gente via muita dificuldade de achar material do jeito que a gente queria. Então a gente tem nossos modelinhos lá, nossas planilhas, que a gente consegue fazer essas contas para o cliente e gerar um PDF bonito, apresentável, com gráfico, que tu mostra isso para o cliente. Planilha de sucessão. A gente tem nossos cálculos que a gente faz de forma independente para apurar a conta do cliente. Obviamente, pode ter alguma nuance que vai precisar de um apoio de algum advogado, mas a gente consegue aprimorar e deixar uma conta mais precisa para dizer, opa, a gente pode ir por esse caminho ou pode ir por esse caminho. Então, todo esse material de wealth, o cara que está na API, ele recebe. Então, a gente construiu tudo que é para justamente dar essa base para o consultor. E mais um ponto, que acho que é o principal. As principais dores que a gente via no mercado, eu saí direto do Banco do Brasil, que eu era concursado, direto para consultoria. Eu sou gestor, então eu fui para gestão de carteira administrada, depois para consultoria. Então, eu fui direto para esse modelo. Então, eu não fiz o movimento. E o que me chamou muita atenção? Quais são os problemas da assessoria? O que eu não queria lá? Todos os profissionais que eu falei, todos tinham um sonho, assim, com um pouquinho mais de ambição, queriam virar sócio do negócio e na prática ninguém virava. A partnership, e como é que é a partnership do teu escritório? Eu sei que existe, mas eu não sei como funciona. Nunca tive acesso. As regras não são claras. Então, aqui é uma dor, as regras não são claras. Então, quando a gente montar a API, quando a gente montar o nosso modelo, a gente não vai ter essa dor. Então, aqui na API, a regra é clara de como tu vai entrar na partnership. Tu entra no negócio já sabendo, opa, se eu fizer isso, eu vou virar sócio dos caras e vou participar desse crescimento também com equity. Então, diferente de lá que muitos, a gente tem partnership, e o cara nunca te convida e depois convidou o outro lá que tá fazendo um monte de COI e tu não entendeu até hoje por que convidou o outro e não convidou você. Então, isso é uma dor que a gente via. Repasse. A gente entende que o nosso repasse é bem mais justo que o mercado. Então, se daqui a pouco tu tá descontente, deixando uma boa parte de repasse pro teu escritório e achando que não tá justo, ou seja, tu trouxe todo o cliente, tu fez todo o esforço, a parte mais difícil, e talvez tu tá deixando 60% pro escritório, cara, a gente entende que tem um modelo mais justo. Então, no nosso, o repasse é diferenciado também. Então, todas as dores que a gente ia vendo no mercado, a gente foi tentando corrigir, porque de nada adianta eu fazer um negócio porque eu não quis ir pra lá e depois ser igual dos caras. Só em vez de eu ser o empregado, eu ser o patrão. Então, na nossa cabeça, não. Então, aqui, nenhum sócio é majoritário. Então, já começou o negócio para realmente ser uma partnership, para quem vem poder abraçar, poder participar do equity. Então, as dores que a gente via, a gente foi tentando solucionar internamente e já costurar para a gente não passar tentar ser sábio e aprender com o erro dos outros. Em vez da gente ter que errar na prática. Vou aprender, eu acho que isso está errado, eu vou fazer diferente. Então, isso tudo a gente foi costurando aqui internamente para deixar para o profissional já claro as regras do jogo, claro como a gente trabalha, e a gente preza muito pela independência, né? Então, acho que é um terceiro grande diferencial, que a base que o consultor traz é dele. Enquanto lá no escritório, provavelmente no teu escritório, na maioria dos escritórios são assim, tu se mata trazendo o cliente, e pelo contrato o cliente é da assessoria, ou do escritório X que tu tá. E aí quando tu sai, é uma novela.
Aqui não tem novela, aqui é pingos no i, tudo redondinho, tá, cara, esse cliente é teu, se eu te dar o cliente, né, a gente combina, aí sim a regra é diferente porque é justa, mas, cara, tá tudo nas claras, não tem nada obscuro. Então, a gente tentou fazer um modelo que a gente acredita que é onde eu gostaria de estar. Então... Você leu meu pensamento aqui. As coisas precisam ter congruência. Qual que é um pilar muito forte da API? Transparência frente ao cliente. Fazer o melhor para o cliente. Algo justo para o cliente. Então, isso é da porta para fora. Então, da porta para dentro, tem que ser da mesma forma. Então, da API para os consultores também precisa ter os mesmos valores, os mesmos pilares. Então, se você está numa instituição hoje que só fala da porta para fora, sobre transparência, sobre fazer o melhor pelo cliente, mas você nunca leu o acordo de sócios, você não entende direito como funciona a partnership, você não conhece direito os contratos, você só assinou via a última página e não lendo todas as páginas. Sinto te dizer, mas você está num lugar que não é transparente da porta para dentro. E o Heitor citou aqui alguns exemplos, né? Então, me mostre, pode ser que eu não estou falando que não existe, mas eu não conheço um escritório que deixe em contrato que o cliente que você captou com as próprias pernas é teu desde o dia 0. Eu até conheço já li alguns contratos onde depois de algum tempo, de fato, o profissional pode levar, mas a gente entende que todos os que eu tive algum contato eram escritórios menores e não os maiores do mercado, e também era depois de algum tempo, né? Então, desde o dia 0? Desde o dia 0, realmente não. E é isso, a gente desenhou a API para solucionar as nossas dores e para fazer algo que fosse sustentável a longo prazo, porque a API é o projeto das nossas vidas, né? Então, a gente gostaria que esse projeto fosse para mais pessoas também, para que a gente juntos chegue mais longe. E a gente explorou muito essa questão do mercado, dos profissionais, e até explorou pouco sobre a API, né? O Heitor agora que fez Uma coisa fechamento. Que é importante, que está na minha cabeça, que a gente não falou, que talvez até é importante na hora de organizar as coisas, passar um pouco para frente, diferenças de assessoria para consultoria. A assessoria, ensino médio e Ancor, né? A prova da Ancor. Olha a sutileza, mais uma sutileza, né? Para ser consultor, ensino superior. E pelo menos a prova da CEA, ou CFP, ou CGA, enfim, uma prova que tem... Em tese é mais difícil que a Ancor. Que em tese é mais difícil que a Ancor. Mais qualificado. Então, assim... 4 a cada 10 que são aprovados no CEA. No CEA. No CFP deve ser menos ainda. Não, com certeza é menos. Então, assim, é uma pequena sutileza de ensino médio para ensino superior, da prova X para a prova Y. Então, são as pequenas diferenças que a gente vai se enxergando, né? Diferente também, e vai filtrando os profissionais, assim. Cara, se você não quer estudar mercado financeiro, se você não quer entender direito o que você está fazendo, quer só receber a sua remuneração no próximo dia 10, 15, 20, olha, talvez a API não seja o lugar para você. Mas, se você quer estudar mercado financeiro, se você tem sede de crescer e de fazer o bem para as outras pessoas e tentar usar o teu conhecimento em prol de algo maior, realmente eu tenho convicção de que a API possa ser uma das melhores escolhas que você possa fazer. E para resumir, né? Por que isso? Porque basicamente você vai ter contato com 3 sócios que são de áreas diferentes e que agregam, né? Então, vamos dizer assim, um conhecimento intelectual que você vai ter a oportunidade de absorver. As ferramentas que a gente tem desenvolvidas, o Heitor abordou um pouco, mas você tem acesso a boas ferramentas para você entregar um serviço bem completo para o cliente, diferenciado, que normalmente ele não tem. Né? Normalmente ele não tem. A partnership já estruturada, né? Desde o dia 0 a partnership está estruturada, com as regras lá estabelecidas, né? A cada 1 ano a gente faz a rodada da partnership. E assim, uma estrutura de fato mais flexível. Né? Acho que esses que são os principais diferenciais assim, que eu vejo na minha cabeça. E a gente preza muito 3 pilares que a gente acha que a gente tem que ter nossa cultura e é o que a gente tenta fazer na prática, é o crescimento sustentável, e acaba sendo um desafio,
Porque ao mesmo tempo, quando a gente fala crescimento sustentável, a gente quer pisar no acelerador, porque o momento é bom para consultoria. Só que metade dos profissionais, mais da metade, dos profissionais que a gente conversa, a gente vê desalinhamento e a gente barra no subjetivo. Porque a gente está criando a imagem API a longo prazo. Como é que eu vou pegar um profissional que está desalinhado? Que o cara vem para a consultoria, mas ele ainda está com o mindset de querer empurrar a goela abaixo alguma coisa para o cliente. Cara, para nós a gente acha que não fecha. Então, crescimento sustentável, a gente quer crescer, mas a gente quer manter a qualidade. E aí a qualidade a gente acha que é um pilar. Então a gente não quer aquele cara que é só comercial. A gente quer o cara que, tudo bem, acho que uma veia comercial é importante que tu tenha. Mas tu tem que saber o que tu tá fazendo. Ah, não, mas daí depois o cara dá desculpa. Não, mas eu não conhecia direito o produto e aí eu empurrei COI igual abaixo. Tá, mas, pô, vai conhecer o produto antes de empurrar o cliente. É teu dever, é tua diligência, olha o que é a vida da pessoa, é a confiança. Tem muita gente que trata o dinheiro, putz, às vezes é o principal até que a família, tem gente. Infelizmente, assim, eu acho que teria que ter uma ordenação, mas, pô, é teu dever de casa conhecer bem isso. E aí, além disso, então, crescimento sustentável, excelência, qualidade e a transparência e alinhamento. Cara, tu tem que ser transparente e tem que estar alinhado ao cliente. Então, tudo que a gente faz, a gente preza por isso. A gente faz o câmbio pro cliente, tá bom, ele sabe exatamente quanto ele tá pagando, qual é o spread, como a gente tá trabalhando. A gente indicou um seguro, a gente fez a conta mostrando independente, ele sabe como funcionou, por que ele tá fazendo o seguro, por que faz sentido, por que não faz. Então, cara, as coisas têm que ser as claras e alinhadas ao cliente. Então, é 3 pilares bem importantes que a gente preza muito aqui na API, né? E antes o Barbosa falou de COI e agora o Heitor falou de COI. É difícil a gente falar sobre esse assunto, mas quando a gente acaba tocando, essa é uma frase que eu gosto de dizer e que talvez eu nunca tenha dito para vocês, que é: eu tenho orgulho de, no CNPJ da API, nunca ter sido feito um COI. Né? Então assim, mas tem COI que pode ser bom. Cara, sinceramente, a gente nem olha. Tá? Já tem estudos aí que mostram que mais de 90% dos investimentos dessa classe vão abaixo da expectativa, abaixo da taxa básica de juros, do CDI, né? Então, assim, se tem 90% de chance de eu errar, eu vou olhar para esse tipo de investimento? É óbvio que não. Então, assim, se você, cliente, por acaso, tá aqui e tem um COI na sua carteira, sinto muito. Sinto muito. Tem grande chance de... E manda uma mensagem no privado, por favor. E uma coisa aqui que a gente não abordou. Tá. Então quer dizer que na assessoria, se eu migrar para o FI, né, eu sou assessor, né? Se eu migrar para o FI, eu resolvo o problema? Do que a gente tem visto, não resolve. Né? E por que não resolve? Eu já ouvi da boca de assessor. Pô, esse negócio do FI é excelente. Porque agora eu ponho o COI, ganho na cabeça e depois ganho em cima do FI. Né? Então, um exemplo. Outro exemplo. A remuneração da renda fixa, né? O range da renda fixa. Você que é profissional, você vai entender o que eu estou falando. Você vai alocar lá num título IPCA+. Tem um range de rentabilidade. O teu teto é mais baixo do que o teto da consultoria. Então, o teu FII máximo é menor do que o meu FII máximo. Eu poderia seguir dando outros exemplos aqui. Cara, e você cercado de pessoas que estão querendo fazer o certo, você nem vai olhar para aquela debênture fria que a corretora tá jogando na tua cara todos os dias para que você venda, sabe? Que tá dando comissão majorada por algum motivo que você não sabe, mas você acaba fazendo porque você vê que a comissão é mais relevante, daí é um ativo AAA, AAA ou só A, enfim, né? E você acaba fazendo. Então você tá cercado de boas pessoas que estão só focadas em fazer o melhor. Olha, você vai evitar de entrar nesse tipo de frio. E eu vou fazer um desafio. Se você é profissional, tá bravo com o que a gente está falando aqui, foi o seguinte, então. Pega os critérios desses rankings que existem. X não sei o que, 20. Top não sei o que lá, 15. Pega os critérios desse ranking. Quais são os critérios que tem lá? Que fazem uma assessoria estar mais no topo. Pega esses critérios lá da regra. Analise esses critérios. E olhe para as carteiras de investimento. E aí me diz se tem ou não tem conflito de interesse. De forma generalizada. Ontem mesmo eu falei com um cliente que ele ainda tem conta na assessoria. E eu pedi para ele me pedindo qual que era o melhor investimento para se fazer no momento. E eu não estava entendendo direito o que ele estava querendo dizer. Eu acho que ele estava com algum dinheiro lá na assessoria e queria deixar alguma coisa lá.
E daí eu disse, cara, olha, eu tenho usado muito fundos de investimento aqui, fundos de renda fixa, eu gosto bastante. Tem alguns específicos aqui que eu gosto bastante. Ele, eu já tive essa conversa com o pessoal lá, eles nunca me oferecem fundo, é só título. E sempre título longo. Deu, por que será? Enfim, né? Pessoal, eu acho que a nossa conversa aqui foi muito boa. Eu acho que a gente conseguiu agregar bastante. Eu acho que o principal é abrir a mente das pessoas que estão do outro lado. Novamente, não é todos os profissionais que trabalham dessa forma. Não é todo mundo que nasce consciente já dos conflitos. Eu acho que é um processo de amadurecimento de cada profissional e cada um vai no seu tempo, sim. Mas eu queria saber se vocês têm alguma consideração final antes da gente... Eu tenho uma. Tem contrapontos? Senta aqui à mesa junto com a gente, vamos bater um papo. Com todo o respeito, Legal. com toda a educação. Né? Essa é a nossa visão, a gente não é dono da verdade, como o Fouquini falou no início. Vamos debater os contrapontos aqui, Isso aí, portas abertas. Acho que nada aqui foi direcionado a uma pessoa, a uma instituição, mas sim a um modelo de negócio como um todo. Essa é a nossa forma de pensar. A gente não está tentando agredir ninguém e nem falar mal de ninguém, de nenhum CPF ou CNPJ, mas sim das nossas ideias. E minha mensagem final é que, a gente quando fez a API Capital, a gente fez para atender nossos clientes, que a gente já tinha uma base relevante de clientes para atender, e a gente queria organizar bastante a casa. A gente organizou a casa nesses 2 anos, então a gente se sente agora pronto para dar o próximo passo. A gente entende que esse processo que a gente organizou para usar para nós 3, atender nossos clientes, a gente pode estender a demais consultores e eles também usar dessa expertise, dessa estrutura, do que a gente já construiu. Então a gente se sente pronto a dar o próximo passo. Então, sentiu que faz sentido, que tem algum match, conversa totalmente aberta, a gente está à disposição e a gente está buscando profissionais, obviamente, com o devido rigor que a gente acha que tem que ter, mas a gente está procurando expandir um pouco mais a API. Então, portas abertas também para a gente ter papo a quem interessar. Exato. Um último número aqui, o louco dos números, né? Te faço um outro desafio. Você, profissional, que está pensando em abrir a cabeça. Procure pesquisar qual que é o tempo médio de um cliente com um assessor no teu escritório. Quanto tempo, em média, um cliente fica com um assessor no teu escritório? Faz a conta lá, faz a pesquisa lá. E aí eu vou te dar o número do mercado americano, porque no nosso aqui é muito recente, né? Tem 2, 3 anos esse mercado. É 18 anos. Tempo médio de um cliente com um consultor é 18 anos. Lá não vai chegar a 18 meses, na média. tem Então, bastante escritório que não vai chegar a 18 com essa meses. que eu encerro aqui é da minha parte. Então, acho que muito obrigado, pessoal, novamente. Obrigado pela conversa, tenho certeza que tem do outro lado. E a mensagem final pro profissional que está do outro lado é que entre em contato com a API, né? Que tente pelo menos conhecer, dê essa chance de conhecer um pouco mais do mercado de consultoria e estar sempre alinhado com o seu cliente. Perfeito. Acho que é isso. Obrigado, pessoal. Valeu.